Rapaziada, boa tarde, como vocês estão? Mais uma live começando. Tô num cenário diferente, eu tô aqui na Barra da Tijuca. Tô até vendo parcerias, né? Como eu lancei agora o evento, eu trouxe pra cá pra trazer contatos, fazer network, né? E botar gente pra dentro do nosso evento. Essa live aqui eu vou apresentar, vou falar mais sobre o evento no final dela. Hoje, agora, eu quero primeiramente parabenizar, né? Então, parabéns a todas as mulheres. Hoje é o Dia da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres, vocês que me acompanham, vocês que também que ralam pra caramba, né? Toda mulher que rala, às vezes rala mais que os homens. Tem que cuidar de casa, tem que cuidar de marido, tem que cuidar de filho. Então, parabéns, mulheres. Vocês merecem não só um dia, né? Vocês merecem que todos os dias sejam dedicados a vocês. Então, parabéns. Toda live, como começa, eu já peço. Fala, Rafael, tranquilo? Boa tarde, amigo. Então, como toda live eu já peço, clica aí no coraçãozinho, clica no avião, manda para os seus amigos mais próximos. Hoje a gente vai receber a grande Márcia Montalvão. Olha, ela já está entrando aí. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Já vou te mandar o convite aqui. Então, num dia tão especial desse, no Dia das Mulheres, eu tenho que receber uma mulher incrível, né? Como não receber a Márcia, a grande síndica? Para mim é até uma inspiração, sabe? Porque ela sabe muito, manda muito. Tá entrando aí, deixa eu arrumar aqui. Nick, boa tarde, Nick. Tudo bem? Papo preto. Aí. Ué, por que não tá subindo? Cheguei! Agora. E aí, Márcia? Tudo bem? Deixa eu ficar mais Tudo longe bem, cara? aqui. Não corta a tela. E aí? E aí, como é que tu tá? Primeiramente, parabéns, tá? Parabéns pelo teu dia, parabéns para todas as mulheres, né? Quero te agradecer por você ter tirado um diazinho aqui. A gente está naquela correria, né? A gente tira um tempinho para poder fazer a live. Eu te agradeço. Muita gente, quase todo mundo já te conhece, mas eu vou deixar a porta aberta para você falar um pouco de você, se apresentar, a live vai ficar salva. Fica à vontade. Bom, vamos lá. Eu sou Márcia Montalvão. Eu atuo como síndica profissional desde 2010. Antes disso, eu já atuava em condomínio, na parte de gestão condominial, de condomínio, desde em gestão, pós em direito e gestão condominial. A gente vai se especializando, né? E para melhorar o relacionamento, eu estudei programação neurolinguística, também sou Awaker, então a gente vai adquirir competências para poder desenvolver um trabalho legal aqui, né? Eu atuo no Rio de Janeiro, então tem condomínio residencial, comercial, misto e flat, e eu atuo como síndica profissional, também faço a gestão do condomínio, dou consultoria, mentoria e faço treinamento para os profissionais que atuam dentro do condomínio. Basicamente, é só isso. É só isso tudo, né? Bom, eu também participei das comissões, né, de conselhos de classe do Rio de Janeiro. Em 2019, começaram todos os conselhos a montar comissões. Eu fui a primeira coordenadora da comissão de CRA, que eu e a empresa somos registrados, né? E também participei da OAB estadual, OAB de Niterói, e também do CRC, né, que é de contabilidade. E tenho outros projetos aí. Eu participo da Mobilização Nacional Pró Sindicatura, que é um movimento de profissionais aí de todo o país para o desenvolvimento da função de síndicos ser transparente e ético, né?
de qualidade e ético. E também tem o Resende Condomínio, né? Que eu faço de 15 em 15 dias com o Vinícius. Inclusive, eu estou aqui em Goiânia hoje. Ah, tá em Goiânia? Pô, eu tô com saudade de Goiânia. Goiânia é muito bom, cara. Você conhece Goiânia? Eu tive a oportunidade de ir para Goiânia em 2021. Dei um pulinho aí, poxa, outro clima. Eu sou doido para ir para Goiânia agora. Agora eu sou doido para ir para um monte de lugar. Você tá na pista, né? Querendo viajar. Tô desse. Pô, Márcia, a gente sabe, né? A gente vê muito, hoje em dia, muitas mulheres como síndicas, né, nesse mercado condominial, e a gente vê muita atuação, às vezes, porra, particularmente falando, mulher é 100 vezes mais organizada que o homem, então eu sei que a mulher tem mais facilidade em lidar, né, com esse conflito que sempre rola, né, nos condomínios. Mas quando Acabei de você ganhar um fala... mimo. Aí, eu queria... Quando você estiver aqui, eu vou ver alguma coisa para te dar também, porque, pô, você me ajuda muito. E Imagina. aí eu queria saber de você, na prática, como é uma mulher nesse mundo condominial, como síndica, gestora, como é para a mulher atuar? Bom, primeiro você não fica me botando no fogo contra os homens, não, porque o meu marido, meu sócio, tá? Então não fica fazendo isso, não. Eu acho que cada um tem as suas habilidades e eu acho que a gente tem que potencializar o que é melhor em cada um. De fato, historicamente, né, a mulher tem uma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é mais detalhista, é mais perfeccionista, tem a coisa o cunho da educação, do cuidado, então tem, de certa forma, essa vantagem, mas homens também têm suas características. Eu acho que não necessariamente ser separado por gênero, né? Podem ser complementares em qualquer um dos gêneros. Agora, a mulher trabalhar em condomínio é desafiador, porque o mundo continua machista e a gente sempre tem um problema de gestão, normalmente de um pessoal que não tem muito esclarecimento sobre isso. E também é uma área que falta muita informação de forma geral. E os grandes conflitos em condomínios acontecem justamente por isso, né? As pessoas não sabem o que cada um tem que fazer. E aí botam tudo na conta do síndico, querem que a gente resolva tudo em 5 minutos. E não dá para ser assim, né? Então, eu acho que tem que ter muita resiliência, tem que ter muita automotivação e tem que ser muito segura de quem você é para poder gerir condomínio, né, sendo mulher. Sim. A gente a gente vê isso porque a gente sabe que a gente lida muito com o ego, né, das pessoas. A propriedade Sim. é mais até o ego do que patrimônio, né? Às vezes a pessoa só por ser dona, ela já se acha merecedora de fazer aquilo que ela quer. E aí quando a gente na gestão, a gente tem que prezar pelas regras, né? A gente bate muito de frente em relação a isso tudo. É porque, na verdade, as pessoas querem ter razão e não a solução. E a solução, muitas vezes, não converge com a expectativa da pessoa. Sim. E, às vezes, as pessoas querem que você resolva da forma delas e não da sua forma. Então, é um trabalho muito educacional, sabe? Eu sempre, quando eu trago, né, para o condomínio, eu uso os casos, o caso prático mesmo, né, o que a gente vive. E eu posso dizer, teve um condomínio que eu peguei agora, que o condomínio ele está quase virado de cabeça para baixo, com a perna para cima, parecendo uma barata se batendo, porque está tudo fora do lugar. E aí, quando a gente
quer levar o mínimo de organização, a gente bate de frente com aqueles velhos comentários. Aqui nunca aconteceu isso. Aí é por causa disso que não nada dá certo, porque o mínimo de organização vocês não têm. É muito importante que a gente tenha processo, né? Eu sou administradora e eu não acredito em gestão sem processo. Claro que a gente não pode ficar engessado e tem situações que são emergenciais ou atípicas que a gente sai um pouco disso. Para a gente ter exceção, a gente precisa ter uma regra, senão tudo é exceção. E aí vira bagunça. Exato. Ó, a Ruth, ela perguntou aqui que, na verdade, tem que ver o que é melhor para todos, não é? Exatamente. Ela está abordando uma situação que é muito importante falar, porque cada condomínio tem a sua cultura, né? Essa cultura, ela é construída de acordo com quem habita ali, né? Então, eu vou te dar um exemplo simples. Para você colocar uma portaria remota, você não consegue colocar num prédio onde tem pessoas que queiram o porteiro abrindo porta de elevador, carregando bolsa. Então, a cultura é diferente. E aí, a gente que tem que ser flexível nessa gestão, né? Não adianta você querer impor para as pessoas aquilo que você quer. Você está ali para atender a demanda das pessoas, né? Do condomínio, de uma forma geral. A gente está sempre naquele limite, né? Do fazer o que é bom e fazer o que eles entendem. Né? Tem muita coisa eu acho assim, fazer. O obrigatório você tem que fazer e não tem conversa, né? É obrigatório. Sim. E isso já é uma justificativa. Agora, o Plus tem que entender a situação do condomínio, dos condôminos, né? Em termos de cota extra, de algum projeto que você queira indicar. E eu acho que tem que pensar antes de indicar algum projeto, alguma coisa. Porque também você ficar indicando coisa que você sabe que não vai ser absorvido só para mostrar serviço, eu acho que é dar tiro no pé, sabe? Tem que ser estratégico. Entendi. Poxa, eu te faço uma pergunta. Nesse sentido, quando você vê algo que é necessário, né, que é necessário ser feito, mas o condomínio, os moradores não entendem aquilo, como que você busca poder contornar para poder se fazer? Se for embasado em lei, não tem que conversar, tem que cumprir e acabou. Sim. Simples assim. Tem aquelas coisas, mesmo embasado de lei, a pessoa não entende e ela não quer. Ela fala que não. Comigo não acontece isso. Comigo não acontece isso, não. Então quero ter essa sorte, porque às vezes bate de frente. Eu sei que tem essa parte. Bater de frente. Ué, mas é tudo da argumentação, né? Você tem que Sim, saber. A colocação. Você tem que saber vender a sua ideia, né? E o que você quer fazer no condomínio. Eu acho que quando você apresenta uma coisa que é coerente, eu acho que quem vai contra a coerência se expõe, né? E aí a gente espera que a maioria seja coerente. E nunca aconteceu de eu ter que renunciar por conta disso, não. Eu sempre consegui convencer a todos. Pode levar um tempo, mas eu convenço. Esse é sempre o detalhe. A gente vai levando aos poucos, né? Vai fazendo, vai conversando, vai convencendo, vai mostrando que a lei ou a norma e pronto. Simples assim. Tem gente que dramatiza muito. Não tem que dramatizar, não. É simples e fácil. Eu gosto quando a gente conversa. Eu gosto quando a gente conversa porque eu sou a gestora do condomínio, sou representante legal do condomínio. Se eu não cumprir a lei, a responsabilidade vai ser minha. Então tem que fazer. Aí é legal quando você leva para a Assembleia e fala, tudo bem, aí está em Assembleia. Então a responsabilidade é vocês vão assumir? Aí ele, não, ninguém quer assumir. Aí não, então
vamos fazer, porque tem que ser feito. Porque tem muitas coisas a gente vê. Eu já vi muito. A pessoa que leva, joga a responsabilidade para a Assembleia, para os moradores. Eu também, às vezes, tem alguns pontos eu não concordo. Porque, olha só, tem que se fazer o certo. Então, a gente tem que assumir também. A gente tem que assumir o papel de líder para poder fazer ou não. Ou fazer, explicar o porquê e começar. É porque é nosso papel também gerar receita para aquilo acontecer, né? E aí, muitas das vezes, eu já vi casos que, de tanto jogar para o morador, às vezes ele também está se omitindo, né, de se fazer. Na verdade, eu acho que o que você está querendo dizer em relação, por exemplo, a uma previsão orçamentária, quando você apresenta as ações necessárias, que é o que, se é lei e é obrigatório, então tem que estar na previsão orçamentária, e aí você propõe um valor de reajuste e as pessoas não querem o valor que você está propondo. E aí o máximo que acontece é eu colocar em ata, a gente pode fazer um reajuste menor, mas daqui a 3 meses a gente revisa esse valor. É isso. Ou então eu deixo aprovado já um percentual adicional, caso aquele percentual que está sendo aprovado no momento não caiba, não dê. E é isso. Eu acho que você tem que ter os argumentos para poder defender e tomar as providências para se defender de uma possível responsabilização futura. Perfeito, perfeito. Pô, foi o pessoal do Papo Condominial entrando aí. A Ruth também mandou mensagem aqui. A velha frase: seus direitos terminam onde começa o do outro. Quando a gente estava conversando sobre o direito. Né? Pô, deixa eu falar que o Vinícius Cavalcante entrou, a Marlene, o Wagner Lessa. Wagner Lessa, Jaqueline. Pô, muito obrigado a todo mundo a participação. Pô, grande doutor aí, Wagner. Obrigado a todo mundo que está participando. Quem quiser deixar mensagem, deixar uma pergunta, fica à vontade. Só peço, usa o botãozinho de interrogação, que ajuda aqui com o engajamento. E, poxa, eu queria te perguntar também uma coisa. Você tá fazendo parte da comissão, né? Direito pró-sindicatura. Mobilização Nacional pró-sindicatura. Isso. Então, como que você vê a importância de mulheres estarem participando desse movimento? Como que você vê, além claro, dos síndicos em geral, mas o papel da mulher na conscientização? Como que você vê isso? Olha, nas palestras que eu tenho dado, normalmente quem vai mais a evento é mulher, né? Eu não sei se você já reparou isso. As mulheres são mais interessadas em se atualizar, em se aprimorar. E assim, a gente tem menos mulheres do que homens na sindicatura. Mas assim, em relação à absorção, né, do propósito do grupo, eu vejo de uma forma geral muito receptiva e não tem assim um mais do que o outro. De uma forma genérica, quando você senta para conversar e explica, as pessoas concordam. E assim, o que a gente quer é o melhor para todo mundo, né? A gente não tem a utopia de querer o perfeito, mas a gente precisa lutar para que tenha um mínimo de decência, né? Um mínimo de ética nessa área. Porque eu prefiro disputar uma prospecção com uma pessoa preparada do que com uma pessoa apelativa, né? Tanto no sentido de proposta ou no sentido de ética no desenvolvimento, né, da função. Então, eu prefiro que as pessoas estejam preparadas, até porque não existe não é só o síndico profissional que é eficiente. O que a gente bate na tecla é a gestão profissional. Então, o síndico pode ser morador, mas ele tem que procurar se aperfeiçoar para poder desenvolver bem a função dele dentro do seu condomínio. Não é porque é morador que tem que ser amador, né?
eu levo em consideração uma coisa que eu comento. Eu acredito que a gente tenta instalar mais do que uma gestão. A gente busca instalar uma metodologia, né? Uma metodologia de gestão profissional, até porque muito se comenta sobre esse termo síndico profissional não seria um termo muito adequado. Aí eu acredito que é uma metodologia de gestão profissional, né? Não importa se quem está na frente para fazer. Tem muito morador que é mais capaz que muito síndico por aí. Mas a metodologia que ele segue, né? Não existe uma padronização, né? Eu acho assim, a administração ela tem muitas ferramentas e tem muito aprendizado para que isso seja feito de forma adequada. E aí cabe às pessoas a estudarem e replicarem isso, adaptando ao condomínio, né? Antes de vir para essa área, eu trabalhei em empresa e eu exerci a função de gestão. Então, quando eu fui para a área condominial, eu adaptei justamente para eu ter um norte, porque é muito empirismo, né? Há muito empirismo. Então, quando eu falo que o síndico não precisa necessariamente ser profissional, mas a gestão tem que ser profissional, é você cumprir com as suas obrigações, você saber quais são as suas responsabilidades e cumprir com as suas responsabilidades, porque só isso que eu estou te falando é muito difícil. Eu que pego o condomínio de síndico morador, normalmente tem muita coisa que está desorganizada. Não cumprem prazo, tem uma série de questões. Então é bem complicado. O que eu tenho mais visto, né, quando eu pego de um morador, às vezes eles até costumam montar aquele básico, dedetização em dia e tudo mais, mas sempre tem um rombo financeiro muito grande. O condomínio está negativo e aí não dá para aumentar, aí quando vai ver tem déficit orçamentário, e aí a gente tenta de um máximo, né, para trabalhar com aquela receita que tem, até que chega um momento que, pessoal, não dá mais, tem que chamar, a gente tem que rever a cota condominial. E aí é nesse ponto que a gente costuma bater, né, de frente. Às vezes bater de frente e aí a gente sempre tenta levar para o lado da compreensão, né? Então, eu não encaro dessa forma, bater de frente. Eu encaro uma gestão estruturada e transparente. A situação é essa, tem que fazer isso, ponto. Não tem não tem esse negócio de ficar querendo convencer. Eu acho que quando você defende bem o argumento, você não precisa ficar defendendo, precisa ficar tentando convencer as pessoas. A questão é essa, as pessoas não se estruturam para poder apresentar. E aí fica com esse problema. E tem muita gente insegura fazendo isso, né? Também. É o que eu falei, o próprio síndico não sabe o que tem que fazer. Então, tudo leva para a Assembleia, qualquer assunto leva para a Assembleia, vira um bate-boca, e vira briga. Aí quer resolver problema que não é dele para resolver. Então, assim, quando você tem preparo, quando você tem estrutura de gestão, quando você se posiciona, você elimina 70% dos problemas. E tem que olhar para isso, é trabalho, não é pessoal. E tem gente que olha a gente vê muito síndico. Fica estressado. É bom que eu tento não, eu até consigo, eu tô sempre calmo, né? Eu já virei, muita gente calma vira para mim. É perigosa, viu? Daqui a pouco aí. Chega uma pessoa, eu não sei quantas vezes eu já vi. Pô, você nem parece síndico, você não tem fisionomia de síndico. Aí porque eu sou novo? Não, você é muito tranquilo. Aí eu sempre levo poxa, a gestão tem que ser leve. Pô, se uma gestão que não é leve, ela se torna sacrifício. Aí sacrifício não agrega valor às pessoas, né? Sim, com certeza.
E assim, o leve é opção sua, né? Isso, Se for isso. levar tudo pro coração, não vai dar certo, não, hein? Não tem, não dá para você levar no coração. Às vezes, poxa, eu já vi pessoa que discute por nada. Tantos casos aí hoje que a gente vê síndico que é agredido, síndico que sofre atentado. Eu, às vezes, recebo um monte de notícia desse ponto. E aí, como que a gente vê, como que deixa chegar num ponto desse? Você sofrer com violência física, violência mental, todo tipo de violência, até atentado de verdade. Como que você analisa um cenário desse? Um síndico Já que deixa chegar a esse mataram ponto? síndico, né? Não é Já, só agressão, já mataram síndico. Mas aí aí a gente entra numa outra questão. Muitas vezes esse descontrole de algum condômino pode ter sido ocasionado por alguma ação do síndico, mas a violência nunca deve ser justificada, né? Por algum exato. erro. E assim, é todo mundo adulto, né? Maior de idade, a gente não tem que ficar educando as pessoas. E a gente acaba fazendo esse papel porque as pessoas não entendem e ficam cobrando da gente coisa que não é nossa. Mas tem muito descontrole, né? E eu percebi muito isso depois da pandemia e teve assim curvas sinuosas muito grandes de antes da pandemia, no início, durante a pandemia e no final e depois da pandemia. Parece que a intolerância cresceu muito e não, não tem diálogo, sabe? Não tem tolerância com o vizinho, não tem diálogo. E as pessoas precisam entender que o comportamento mudou, né? Tem muita empresa que ficou home office, não voltou para o escritório, tem muita gente que estuda em casa, e aí tem gente que fica no lazer mesmo em casa, e tem gente que incomoda com um pingo de ar-condicionado, e aí briga por conta disso, ou de sapato, e aí entra as construtoras que constroem uns prédios que não tem acústica. Então, assim, a gente tem que se posicionar que esse problema entre unidades não é nosso, né? É lei da vizinhança, a gente intermedia. E intermediar no bom humor, no coleguismo, sabe? Na parceria. Vamos lá, vamos respeitar o vizinho, sem briga, sem estresse. Normalmente isso comigo dá certo. Agora tem as pessoas que são intransigentes. E a intransigente você tem que tratar de outra maneira, né? Ou é na advertência, e posterior multa, ou uma ação. E aí não tem jeito. Você tem que tratar do jeito que a pessoa quer ser tratada, né? Para você, ó, a Gleidnice, Tu como não foi é síndica dos outros gestora aí, não. Tu ambiental. já errou a Rita aí, hein? Pô, mas tá escrito Rita, ué, a culpa não é minha, não, pô. Tu falou Ruth. Falei, Ruth? Ih, nem lembro. Fala, quem perguntou o quê? Não, a Gleidnice, ela começou aí, muitos profissionais sem autoconhecimento, aí ela melhora. Facilitou, Nice. Porra, Isso, obrigado. Nice. Parabéns aí. Aliás, parabéns para as mulheres pelo nosso dia. Parabéns. Parabéns. É... Então, muitos profissionais têm autoconhecimento e sem controle emocional. Pô, isso eu vejo muito, não só o profissional, mas de todas as pessoas, né? Até o próprio morador, ele leva muita coisa externa, problema externo dele para o interno, né? Para dentro de casa, dentro do condomínio. E aquele local que deveria ser o ambiente dele, porque é a casa dele, né? Ainda faz parte da propriedade dele, ele trata como fosse algo externo, ele não vê essa necessidade ou essa veja essa necessidade de cuidar, né, de zelar ou de tratar como fosse sua própria casa, né? É o que eu te falei, as pessoas não estão. Não, são egoístas, né? Essencialmente as pessoas são egoístas. E então, quando
Você como síndico, que tem que despertar um espírito assim de coletividade. E eu acho que a comunicação nesse aspecto é fundamental. Porque não pode ser uma comunicação maçante, né, massacrante, chata, toda hora, mas também não pode não ter, né? Então, eu acho que o que é estratégico é você entrar, conhecer o condomínio que você está assumindo, para entender um pouco da cultura desse condomínio, para você começar a demonstrar o que é que você quer fazer. E eu acho que um diagnóstico é muito bom para você entender onde você está entrando, né? O que está irregular, o que está feito, quando quiser. Até porque você precisa dele para montar o teu planejamento das ações. Tem muita gente que gera condomínio sem planejamento. E aí isso não entra na minha cabeça. E aí a pessoa fica desesperada porque não tem planejamento, entendeu? Então é um ciclo vicioso. E aí quando você se estrutura, fica mais fácil, né, de você resolver as coisas. Isso é. O planejamento, eu acho, é a base para qualquer coisa, não só dentro de condomínio, mas na vida, né? Uma vida planejada, com o processo tudo certinho, você consegue fazer qualquer coisa. Olha, eu costumo dizer que o PDCA, né, que é o planejamento, é uma ferramenta da administração, que é planejamento, direção, controle e organização. Ele, essa sigla em inglês, né? Ele é justamente para você ter um norte, né? Você não consegue planejar nada sem antes organizar. Você não consegue gerir um condomínio sem você saber dirigir, né? Você tem que ter a direção, que é a liderança que você falou. E você não consegue fazer que as coisas aconteçam sem você agir. Então, se pegarem só isso aí, já é muita coisa. Olha, a Anice comentou aí de novo. Tem muita visão egoísta, individualista, status, vaidade na gestão. Falta realmente uma liderança assertiva, voltada para um planejamento estratégico. E aí entra também, você falou de segurança, da pessoa se conhecer, é óbvio, né? Para você ter segurança do que você vai falar e como você vai falar, porque é relacionamento, né? A área condominial, você tem que saber quem é, né? Quem sou eu, o que eu quero, principalmente aí. Se vale a pena ficar. Na administração tem aquela análise SWOT, que você vê suas forças, suas fraquezas, suas qualidades. Então, se você não consegue fazer uma análise sua, nem do seu ambiente, complica, né? Complica para você poder pôr em prática qualquer plano, né? A análise SWOT é uma das ferramentas da administração e tem muitas outras. Inclusive, quando eu dou aula, eu ensino essas ferramentas, algumas, né? Pelo menos as principais assim que eu uso na gestão, porque a planilha GUT, por exemplo, ela te ajuda na priorização das necessidades do condomínio. Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita gente, praticamente todo mundo hoje fala sobre gestão humanizada. Além disso tudo, gestão estratégica, isso tudo. Aí eles agora falam, eu faço uma gestão humanizada, eu dou importância para isso e tudo mais. O que é exatamente uma gestão humanizada? Para mim, uma gestão humanizada é você respeitar os limites das pessoas, respeitar o ser humano como ele é, porque ninguém dá nada que não tem. Então, não adianta você cobrar de um funcionário, por exemplo, que ele lê e escreva se ele é analfabeto. E não adianta você querer cobrar a maturidade de uma pessoa que você claramente vê que não tem senso coletivo. Então, você tem que tratar as pessoas da forma com que elas são. E essa flexibilidade tem que ser do gestor, porque a gente tem que conseguir conciliar todas esses tipos diferentes de pessoas que a gente se envolve para poder fazer com que eles entendam o que a gente precisa fazer no condomínio e que aquilo dali é o melhor para eles. Então, basicamente, eu entendo que seja assim. E aí, como sempre eu fiz isso, e aí também, quando eu falo de treinamento, eu costumo treinar a equipe de onde eu trabalho, de onde eu atuo,
porque eu acho que a equipe tem que estar com você, né? O síndico que tem a equipe do seu lado, ele tem a maioria dos problemas resolvidos, né? Ou eles inibem o trabalho, inibem o problema, o conflito, ou então eles te ajudam a resolver. E aí, eu acho que a gente tem que privilegiar a equipe, sabe? Mas aí privilegiar no sentido de dar estrutura de trabalho e de dar informação para que eles trabalhem, dar segurança, né? E aí isso é feito através de processo, de rotina de trabalho. Não tem rotina, o funcionário fica tonto, não sabe o que fazer. E aí começa o conflito. Eu vejo muito também, quando a gente fala da gestão humanizada, a necessidade de você incentivar o empreendedorismo, né? O empreendedorismo dentro do condomínio. Eu acredito que quando você dá oportunidade para o morador ou para o funcionário poder ser um tipo de empreendedor, você dá uma oportunidade dele mudar de vida, né? Ele poder monetizar algo a mais, poder trocar de carreira, começar um próprio negócio. Como que você vê o empreendedorismo hoje dentro do condomínio? O que você falou? Desculpa, não entendi. Como você vê o empreendedorismo dentro do condomínio? Você quer dizer um empreendedorismo de síndicos? Isso. Na área, virando síndico profissional? Na verdade, incentivando, eu vejo o empreendedorismo como incentivando os moradores a empreender, ou dando a possibilidade deles empreender dentro do próprio condomínio. Tem esse histórico de condômino querendo empreender dentro do condomínio, não. Porque, por exemplo, eu vejo muito em condomínio aquela moradora que faz unha, ou aquele morador que vende comida. Então, tem muito... Dentro de um condomínio, às vezes eu sempre vejo, poxa, tem um morador que faz alguma coisa. Tem sempre aquele morador. Com certeza tem um morador que é pedreiro, tem um morador que é mestre de obra, tem um morador que é engenheiro, ainda mais em condomínios grandes. E aí, como que o condomínio ou a gestão pode ajudar nessa questão, incentivar de alguma forma? Mas aí você diz de fazer alguma coisa no próprio condomínio? Sim, também. Ajudar o próprio condomínio. Olha, a colaboração que eu tenho normalmente é em comissão, quando tem alguma obra, quando tem algum projeto, que aí a gente normalmente aproveita morador que tenha algum entendimento daquele assunto, ou que tenha algum conhecimento naquele assunto, por intermédio de outra pessoa, para poder colaborar, mas para fazer serviço no condomínio, eu realmente nunca tive essa situação. Não tive. Estou te dando ideia. Estou te dando uma ideia, então, agora. Mas isso é muito legal. É delicado. Não, porque pode ter conflito em outros moradores, dizendo que está privilegiando. Isso nunca aconteceu, mas eu não gosto dessa ideia, não. Sei. A Anice comentou aí, no Nordeste tem muito. Tem até feira trimestral. Pô, legal essa feira, hein? Não, assim, eu acho o seguinte, se as pessoas querem interagir entre elas e eu, enquanto síndica, promover isso dentro do condomínio, aí ok, montar uma feira, um brechó, alguma coisa, ou alguém que venda bolo e etc, você facilita, divulga. Aí eu não vejo problema nenhum. Mas para o condomínio, de fato... Eu tenho, por coincidência disso que você está falando, eu tenho um condomínio que um dos moradores, e ele nem é condômino, nem inquilino, ele trabalha numa empresa de terceirização de mão de obra e está concorrendo junto com outras empresas nesta prestação de mão de obra. E assim, antes de eu deliberar isso, eu me reúno com o conselho
E tem gente do conselho que acha que isso não é legal. Pô, ó, um detalhe, eu cheguei no condomínio, um morador se ofereceu para fazer a limpeza do prédio. O prédio é pequeno. Ele já tinha feito muitos anos atrás, ele nem morava lá. Ele morou lá, eu entrei no condomínio, ele chegou para mim e se ofereceu para fazer a limpeza. Todo mundo, todo mundo já aprovou de cara, até porque gostam dele. Então, é uma visão, ele está precisando, o pessoal concorda, Sim, a gente abre, né? sim, mas eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Eu tô falando, o que eu relatei aqui é que eu não tive esse histórico, essa situação. Mas eu não vejo problema nenhum. Eu Sim. não vejo problema nenhum. Eu, Márcia. Mas outras pessoas podem ver, entendeu? E aí, É, opinião é de cada é, um, né? a Anice, ela falou aí, ó, que apenas tem que ter normas. Eu acredito que se é tudo feito da maneira corretinha, esse seu inquilino, por exemplo, ele participa certinho, presta o serviço bom, apresenta a proposta certinha, não tem nada não tem nada, nenhuma trama por baixo, acredito que é bem válido, né? Até para Sim, com poder convencer o certeza. restante. Né? Com certeza, mas avaliar, por exemplo, essa situação, por ele ser morador, não, para mim, não não valoriza nem desvaloriza ele. Entrar numa análise com todas as outras empresas. E é análise de mérito e não de se ele mora lá ou não, entendeu? Que o que me interessa é o Ah, serviço que vai ser executado. exato. A Anice, ela comentou outra coisa aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. É porque a maioria não tem a gestão voltada para as diretrizes da sustentabilidade. O que é que tu acha? O que eu acho de condomínio com sustentabilidade, com projeto? A gestão, isso, gestão sobre a sustentabilidade. Sustentabilidade é um assunto muito amplo, né? Tem a questão de Sim, lixo, reaproveitamento da água, energia solar, tem sérias questões que ainda estão um pouco caras para investimento e aí despendem de realmente uma conscientização coletiva para ser aprovada e por ser dispendiosa, normalmente vem com cota extra, porque você tem que fazer um investimento inicial. E aí, essa questão de você convencer as pessoas é que é o grande desafio. E aí, de novo, volta para a situação se a comunidade quer ou não, se é interessante ou não. e aí, às vezes, quando você vê algo que é muito bom, que seria necessário, você para poder contornar, né, essas, essas possíveis dúvidas, ou até as pessoas que podem inicialmente vir contra, como que você agiria nesses casos? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que analisar se aquele condomínio tem essa necessidade. E aí, tendo essa Sim, necessidade, eu acho que seria interessante. Eu já tive projetos de, por exemplo, individualização de hidrômetro, né, que tem muito no Rio, os prédios, você sabe, são sim, normalmente o mesmo abastecimento, aí tem unidade de cobertura com piscina, outras que são menores, e aí tem essa implicância, né, de quem gasta mais água. E tem gente que não quer. Tem também energia, né? Eu acho o seguinte, as pessoas têm que saber o que elas querem. A minha responsabilidade é levar as informações para elas. Se elas não quiserem fazer, não tem muito o que fazer. Agora, alguém comentou aí sobre desperdício financeiro com falta de cronograma específico. Então, Anice. por isso que eu falei desde o início, que quando a gente entra no condomínio, tem que entender onde você está entrando, e aí eu faço o diagnóstico, faz dele um planejamento, e nesse planejamento já tem uma previsão para não ter esse desperdício financeiro e não ficar menor, né? Nem para mais, nem para menos. Tem que ser próximo. E é gestão, gente.
tem que saber gerir. Eu gosto que tu fala assim, é tão simples, eu só isso. Eu gosto disso. Tem gente que faz um circo, aí você fala, é só isso, acabou. Não, não é só isso, é muito trabalhoso gerir, né? Tem muitas situações que acontecem no dia a dia que dificultam. Mas o que eu estou falando é que quando você monta uma estrutura, você tem uma estrutura de trabalho, você sabe que ela é assertiva, muito do teu problema não vai acontecer, entendeu? E aí você filtra, é filtro. Você filtra o problema, e aí fica mais fácil de resolver. Márcia, eu queria... Olha só, deixa eu falar, a gente já Eu está sei com que a maioria não 45. tem. A maioria é tudo largado, faz. A maioria faz na corretiva, espera ficar ruim e aí conserta, né? Exatamente. Márcia, deixa eu te falar, eu não sei como tá a tua bateria aí, que você comentou, é que a gente já está com 45 minutos aqui. Aí eu queria te perguntar, a gente que está nesse movimento de eventos, né? A gente está sempre em evento, a gente se conheceu em um evento também, né? Foi. E eu até pude te apresentar, te mandei ontem a minha ideia do evento que eu criei aqui para o condomínio, para poder ajudar. Eu vi. Aí eu até te agradeço lá a sua palavra, você me elogiou, então obrigado. Nada. E como é que você vê essa visão dos eventos mesmo? Os eventos agora no mundo condominial, eventos até dentro de condomínio, que agora tem muito. Como que você analisa isso hoje em dia? Dentro de condomínio é aquilo que eu falei. Eu acho que você tem que ver o que é interessante. E tem gente que até que solicita. Agora, os eventos da área condominial, primeiro o pessoal estava muito carente, né, no ano passado. Então, Sim. ano passado teve uma overdose de eventos. E Foi muito também aí, por causa da pandemia, né? então, o pessoal queria matar a saudade, né? Então teve muito evento. E esse ano eu não sei, eu acho que o ano está começando agora, né? Aqui no Rio, então, né, a gente sabe que só começa depois do carnaval. Então o negócio está começando agora. Mas eu acho que no primeiro semestre tem menos eventos por conta das assembleias, né? A gente tem muita assembleia no primeiro semestre. Mas assim, eu acho muito importante porque fomenta, né, networking, conhecimento. Eu acho que desperta interesse nas pessoas que não têm conhecimento de procurarem um aperfeiçoamento, um curso. Isso eu acho fundamental para a melhoria da área como um todo, né? E eu acho que ganha todo mundo com isso. Não é só o síndico, mas ganha também todos os profissionais que atuam. E tem muita empresa prestando serviço para condomínio. E é um bom negócio prestar serviço para condomínio, né? Porque condomínio paga. Então, as pessoas têm que começar a entender que tem que sair do amadorismo e ir para o profissionalismo, para o negócio ganhar corpo e ser mais sério e ter mais reconhecimento também. Hoje o condomínio é uma cidade, né? Hoje os condomínios são bairros, existem empresas que são voltadas só para condomínio, para atender dentro de condomínio. Então, acredito que esses eventos vêm para abraçar todas essas demandas. E a gente conhece muita gente, né? Eu tenho muitos amigos hoje, os amigos que eu tenho de área condominial, todos eu conheci em eventos. Também. Não todos, mas a grande maioria veio toda dos eventos. Eu pude conversar com gente, chamar todo mundo para live, poder trocar essa ideia através dos eventos. Se não fosse os eventos, eu acho que eu não teria essa oportunidade, né? Sim, eu não estaria nem aprendendo, porque a gente até falou, toda live que eu faço, todo mundo que eu converso, eu aprendo alguma coisa. Sim. Você já me ensinou muito aqui. Já tá chovendo pra caramba, tá um sol e tá chovendo.
Aqui Ou tá, saiu da chuva? aqui tá nublado, mas tá legal, tá um ventinho bom. Aqui tá show, aqui tá com sol e começou a chover. Ah, é, poxa, eu queria até te. A gente vai chegando aqui, a gente já vai um pouquinho, até por sair dessa chuva aqui. Mas eu queria te agradecer, né, pela participação. Queria te agradecer por você ter tirado esse tempinho nesse seu dia. Então, parabéns mais uma vez pelo seu dia e Obrigada. parabéns também para todas as mulheres. E aí eu queria deixar aqui a casa aberta para você poder fazer o seu encerramento, falar qualquer coisa. Muito obrigado por tudo aí. Imagina, eu que te agradeço aí o convite. Hoje é um dia muito significativo, né? Eu acho que todo ano a gente precisa ainda reforçar o valor da mulher. Sim. Talvez por falta de reconhecimento, tem muita injustiça ainda, tem muito machismo ainda, mas eu acho que a gente está num processo de evolução e é sempre bom a gente ter oportunidade de fala, né? Então, agradeço a oportunidade, estamos juntos. Um abraço aí para todos que estão aqui assistindo ou que vão assistir depois. E parabéns aí para todas as mulheres que continuem resilientes nessa árdua função de serem síndicas ou gestoras, enfim, de vida ou de condomínios. Tá bom? Precisa muito. Tem que cuidar de muita gente chata. Não, e tem que cuidar de si antes disso, né? Exato, exatamente. Então, poxa, parabéns a todas as mulheres, parabéns, Márcia, Rita, Jaqueline, parabéns, a Anice, depois de participar aqui, todas as mulheres que entraram aí, e, porra, parabéns aí a todas, e parabéns por tudo que você tem feito também no mundo condominial. Você é você é inspiração para muita mulher e para muita gente, e homem também, porque eu te vejo também como alvo, tá? Eu te vejo como inspiração também, então parabéns e muito Obrigada. obrigado por tudo. Imagina, obrigada a você, querido. Um beijo. Então, beijo, tamo junto, gente, sexta-feira a gente tem mais live, e tamo aí, brigadão para todo mundo. Aí, um Beijo. abraço, tchau. Outro.